Mística, tá com a casa cheia de cristal do rosa, de quartzo rosa pro alto amor, de olho de tigre para proteger, de pirita, de obsidiana, jade e os caralho a quatro, mas na realidade você sabe a função de todos os cristais, às vezes você até já decorou, mas você não parou para pensar por que eles são tão poderosos. Por que eles são ferramentas de cura e por que o trabalho com eles é tão poderoso, principalmente quando a gente está falando de Ioni Eggs. Então, brevemente, eu vou te explicar por quê, de uma forma bem prática, que você, a partir de agora, vai ver os cristais de uma forma muito mais poderosa. Você vai respeitar muito mais essa tecnologia e você vai honrar ainda mais eles. E é óbvio, você vai ter resultados também muito mais pronunciados do uso dos cristais na sua vida. Se é o primeiro vídeo meu que você está assistindo, eu preciso explicar que eu tenho um TDAH muito presente, principalmente quando eu venho gravar vídeo, porque eu quero passar muito conhecimento, eu quero contar muita história, e às vezes os meus vídeos ficam muito extensos e muito cansativos, chegando a ser prolixos. Então o que eu faço? Trago o meu roteirinho para que os vídeos sejam práticos, deem a vocês o que vocês precisam ouvir, sem que eu fique me alongando muito e atropelando nos conteúdos, certo? E se você não me segue ainda, clica aí e segue, porque esse canal do YouTube tá começando agora, eu tô lá na outra rede já há um tempo e vai ser um prazer ter vocês. E tô também naquela outra do T, tentando aí fazer acontecer. Então, o que vocês vão fazer agora é já me seguir e ativar as notificações, tô sempre por aqui trazendo novidades. Então vamos lá, gente. Por que os cristais são tão poderosos? Não sei se vocês já ouviram falar de uma civilização, vocês possivelmente já ouviram falar de Atlântida, né? Que tinham aqueles corredores por baixo da terra, que já é uma civilização física, mas anterior à Atlântida, a gente tem a civilização da Lemúria, que é uma civilização semifísica, né? Ela ainda está um pouco no etéreo, e na realidade ela sair do etéreo e vir para o físico não é um desenvolvimento, é um retrocesso. Mas isso é uma história para outro vídeo. O que a gente precisa entender é essa transição de Lemúria para Atlântida, que ela existe Lemúria, tá? Dizem que essas civilizações elas eram norteadas aí, elas eram culturas de extraterrestres, né, dos pleidianos, dos sirianos, dos arcturianos, enfim, culturas muito mais desenvolvidas do que a nossa. Por isso que eu falo que vir para o físico foi um subdesenvolvimento e não um desenvolvimento, né? E isso é considerado a era dourada da civilização. E essa transição, como eu falei que é um retrocesso, ele é uma perda de conexão com a natureza superior e com a espiritualidade. A gente vive num movimento que quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais o tempo avança, mais a gente retrocede, tanto nos aspectos da espiritualidade, quanto nos aspectos de progresso. A gente pode olhar aí, gente, foi descoberto agora também outras pirâmides na América Central, né? Você tem aí os incas, os maias, os astecas, os egípcios, civilizações extremamente mais desenvolvidas que os europeus que vieram muito tempo depois. Mas vamos voltar aqui para a tecnologia do cristal. Viu que eu falei que eu tenho TDAH e começo a falar um monte de outras coisas? Inclusive isso daqui não estava nos meus planos, então deixa eu voltar. Então Lemúria era essa guardiã de toda a sabedoria. Toda a sabedoria das civilizações estavam ali com essa sociedade. E aí, como eles eram muito desenvolvidos, eles previram cerca de 2-3 mil anos antes o cataclismo, né, que foi a grande inundação. E aí pensaram assim, olha, a gente precisa deixar essas informações para o que vem depois. Nós precisamos deixar essas informações para o que vem depois. E foi aí que eles criaram a inteligência dos cristais. Eu poderia parar esse vídeo aqui, mas eu vou continuar para você poder entender melhor a história dos cristais. Então, os cristais, eles armazenam toda a sabedoria da cultura de Lemúria e das culturas anteriores à cultura de Lemúria. Eu tô pegando Lemúria aqui para não ficar uma explicação muito extensa, tá bom? Então, esse armazenamento, ele vem... Então, os cristais, eles guardam conhecimentos e memórias ancestrais poderosíssimas, muito antes
da civilização como a gente conhece. Cara, a minha luz apagou. De novo, não a minha luz, eu sou uma pessoa iluminada. A luz do vídeo já apagou, é impressionante. Estava carregando a manhã inteira para eu poder fazer esse vídeo e ela apagou em 5 minutos. Mas enfim, então vamos lá. Então, os cristais, eles são considerados arquivos, catalisadores e distribuidores de conhecimentos. Por isso que cada cristal tem sua função e por isso que quando a gente usa da forma adequada, a gente consegue adquirir o quê? Esses conhecimentos. Então o cristal não é uma coisa, porque é da Terra. É da Terra, então não. É muito mais do que da Terra. É uma coisa muito mais anterior que a gente pode imaginar. Ele armazena conhecimentos que precisavam ser transmitidos para as nossas gerações, até porque com esse monte de conhecimento, a gente está fazendo esse monte de cagada, imagina se a gente não tivesse essas referências, tá, mas não é todo mundo que usa cristal, mas de repente a galera que entende o porquê que está usando o cristal, tá fazendo diferença na sociedade contemporânea. Vou dar um pause aqui para poder resolver um probleminha de chá. Probleminha de chá, vocês não entenderam nada, né, porque minha água estava fervendo, eu fui terminar de colocar meu chá para fazer. Então a gente volta aí para esse momento que você já entendeu da onde vem o conhecimento dos cristais. Então, já começa a ter muito sentido. E os cristais, nessa época, quando eles começaram a armazenar e outras civilizações foram chegando, então passou aí de Lemúria para Atlântida, a Atlântida já sendo uma civilização totalmente física, não semi-etérea, como Lemúria, o que acontece é o seguinte, essa civilização de Atlântida, como a gente sabe, né? Ela se comunicava ali por todos os continentes através de túneis e nesses túneis ficavam os cristais com as memórias armazenadas e foi aí que o conhecimento foi sendo transmitido. E o cristal, ele é uma fonte de energia limpa. E o que quer dizer essa fonte de energia limpa? A gente tem a energia nossa que vai ficando pesada e o cristal, ele é limpo, tá? Tanto que quando a gente compra um cristal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que energizar para limpar, porque ele absorve a fonte do ambiente, a energia do ambiente. Então, realmente, ele não transmite energia, ele é neutro, ele é limpo em relação à energia. O problema é o ambiente que ele está inserido. Faz sentido para você? Tanto que quem usa Ione Egg, se você usar o Ione Egg com seu parceiro, você não pode usar com outra pessoa nunca mais, nem sozinha. E se você estiver usando um Ione Egg e transar com uma pessoa, mesmo que você não esteja com Ione Egg dentro da sua vulva naquele momento, da sua Ione naquele momento, às vezes, dependendo de quem era esse cara na sua vida, não é legal que você use esse Ione depois, mesmo que você não esteja na hora que você tá com ele. Por quê? Porque tá passando ali energia. Então, se for uma pessoa que depois você descobre que não é uma pessoa de bom caráter, aquilo pode te drenar, porque o cristal, ele absorve, tá? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o cristal, ele é ferramenta de cura, ferramenta de meditação, ferramenta de desenvolvimento de habilidades psíquicas e mediúnicas, isso tudo você já sabe. Mas o que você não sabe é que os cristais, eles eram usados como ferramentas de regular o clima. Então, eles eram ferramentas muito poderosas na agricultura. Eles eram armazenadores de registros, como eu falei, de registros de registros de tudo, né? Era como se fossem os computadores, né? A gente não tem todos os nossos registros hoje no celular, agenda, planner, contatos de telefone, e-mail, documentos, tudo seu não funciona no celular. Os cristais, eles armazenavam as informações e armazenam até hoje, assim mesmo como a tecnologia que a gente conhece hoje. Então vocês têm noção da dimensão do quanto é poderoso um cristal, que não é só uma pedrinha que você acha, eu vou comprar essa pedra para me dar sorte, ou eu vou comprar essa pedra. Não, é uma coisa que é muito mais poderosa. Você não pode aparecer de calcinha no meu vídeo. Posso comer coisa amarela? Pode. Coisa amarela? Pode. Então vamos lá, deixa eu virar aqui. Então,
É isso que é muito importante, tá? E aí é o tal negócio. O que o Yoni Egg, por que o Yoni Egg, da onde que vem o Yoni Egg e o que o cu tem a ver com as calças? Nem sei se eu posso falar isso nessa rede, mas vamos lá. Isso aqui, o cristal, ele é tudo que você viu, né? Você entende que ele é uma ferramenta que armazena várias coisas. Isso é muito poderoso, isso tem conhecimento, isso limpa energia, isso te regula porque ele tem propriedades minerais. Então isso daqui você imagina que seja uma chave, tá? Vou deixar a chave aqui. E aí o que você precisa entender é que se a nossa Ione, a gente sabe que foi desvalorizada pelo patriarcado, né? Diminuída pelo patriarcado, tomou essa coisa de ser objeto. E aí é a diferença de quando você está conectada com a sacralidade do seu corpo ou você está com esse corpo objetificado do patriarcado. Mas enfim, então, você pega aí a Ione como esse portal também de receber, de armazenar, de expansão de tudo. Então, o cristal, ele é a chave. A Ione é o cadeado. Quando a gente faz o uso do Yoni Egg, que junta a chave com o cadeado, eu não vou fazer porque minha filha está rodando aqui e eu não vou trazer isso perto dela, né, porque ela é muito pequena, mas quando a gente pega aqui a chave e o cadeado e encaixa, você pega todo o conhecimento ancestral de milhares e milhares e milhares de anos de tecnologia, de outras civilizações, e você coloca no seu receptor de transformação, na sua impressora de cocriação, no seu centro de potencial criativo. Então você agora acabou de entender que a mulher que usa o Yoni Egg é uma mulher diferente, poderosa, e não é porque ela tem uma performance maravilhosa na cama, não é porque o Yoni Egg trabalha o assoalho pélvico, não é porque a mulher que usa Yoni Egg tem orgasmos mais intensos. Nada disso. Tudo bem que isso tudo que eu tô falando é verdade, tá? Mas a questão é o poder que essa mulher absorve quando ela está fazendo o uso correto do Yoni Egg. Fez sentido pra você até aqui? Deixa um comentário. E aí você, mais uma vez eu falo, poderia parar esse vídeo aqui, você já ia ter aprendido muita coisa, mas eu vou continuar e agora a gente vai falar sobre o seu clitóris. Clítoris, mas é clitóris se você ler onde está o acento, mas tudo bem, tem gente que quer falar. Olha só, cristal, clitóris. Vocês conseguem ver que até a sonoridade da palavra aparece, por quê? O clitóris é um órgão que não tem nenhuma função de sobrevivência quando a gente para pensar na sobrevivência como se conhece, manter o corpo vivo. Mas é um órgão ligado à sobrevivência da sabedoria, a partir do momento que quanto mais prazer a mulher sente, mais ela cria no mundo que ela está, mais conhecimento ela é capaz de passar. E aí tem um mito do livro de Lilith sobre a lua, né, que do encapuzamento do clitóris, porque que ele foi ficando escondido e o pênis é externo, mas isso seria aí uma outra conversa também, senão o vídeo ia ficar muito longo, mas o que a gente precisa entender é que clitóris e cristal são ferramentas de sabedoria, e mais uma vez. Então, voltando aqui, né, essa ponte entre o conhecimento dos cristais e o clitóris como grande pérola do prazer feminino. E essa pérola do prazer feminino é uma joia para toda a humanidade. Agora que minha filha saiba, eu posso falar da música, né? Não tem coisa mais bonita nem mais coisa poderosa do que uma mulher que goza. Então essa música, ela é muito fantástica, traz aí uma coisa do feminismo e tudo mais, mas eu acho essa frase especificamente muito poderosa. Não tem coisa mais bonita, nem coisa mais poderosa que uma mulher que vibra, que uma mulher que goza. Eu vou pausar porque eu vou espirrar. E aí o clitóris, essa pérola do poder feminino, do prazer feminino, eu vou espirrar de novo.
essa ligação do clitóris com a glândula pineal, do prazer com a libertação. E eu vou ter que... Não tô entendendo por que falar desse tema tá me trazendo sintomas de alergia, de rinite, mas claro que isso tem um significado, tem algum significado aí, né? Mas vamos lá. Então, o clitóris, ele pode ser uma ferramenta de iluminação quando a mulher está conectada com a sexualidade sagrada, ou uma coisa que vulgariza o prazer. Sabe aquele prazer de pico? Aquele prazer que você vai lá, o cara te toca mais ou menos e você goza, ou você vai lá e se toca para se aliviar, porque você está subindo pelas paredes. Quando eu faço na aplicação do protocolo LMS3, eu tenho essa pergunta: quando que você se masturba, né? E aí a maioria das mulheres fala assim: quando eu estou subindo pelas paredes. E isso não é um sexo que vai iluminar, né? Você está usando a sua sexualidade objetificada. Isso é, sim, um sinal do patriarcado. E é uma das coisas que, quando você faz a jornada Liberte-se, você consegue se descolar, né? Então, a nossa sexualidade, ela pode ser de iluminação ou de objetificação a partir do momento que você faz escolhas. E isso é uma coisa que eu tenho eu vejo que é a maior barreira, até mesmo para quem entra na jornada. Por quê? Eu vejo que elas vêm buscando uma transformação, ou estão cansadas desses relacionamentos líquidos, né? Já saíram aí de histórias que não deram certo, querem mudar. Mas à medida que vai avançando e que vai aparecendo esse padrão de não funcionar como objeto, de você honrar o seu corpo no sentido de escolher, no sentido de ter mais tempo para ter um vínculo antes de ir para a cama, da forma que você vai viver a sexualidade, pouquíssimas conseguem, e eu falo isso, elas têm resultados muito bons em outras áreas da vida, mas isso ainda é uma deficiência que eu preciso melhorar. E se você está fazendo a jornada, depois você me diz se isso fez sentido para você ou não. Entender e viver a sexualidade sagrada, às vezes a gente consegue até entender a concepção da sexualidade sagrada, mas quando você vê, você está tendo intimidade rápido com uma pessoa que você não sabe exatamente o que ela quer de você. Ah, tá, mas isso pode ser, eu fiquei casada há anos e ele me largou e tal. Mas você consegue entender que a maneira que você vive, não é porque você estava casada há anos e que era uma relação estável, que você estava tendo uma sexualidade sagrada, não, você estava mega objetificada. Então, ultrapassar essa barreira entre o objeto para vir para o sagrado ainda é uma grande dificuldade que as mulheres têm, porque o sexo livre, o sexo, me deu vontade, eu transei, eu não estou dizendo que está errado, e acaba que o homem está te colocando ali no lugar de objeto. Mas eu quero usar também, beleza, mas é você poder entender um pouco mais isso, que é uma dificuldade sua de quebrar esse padrão de viver uma sexualidade sagrada. Estou dizendo que você está errada de fazer? Não. Mas estou colocando um ponto de vista que ainda é uma coisa muito arraigada que a gente tem. Mas trazendo uma outra ciência também, que se você parar para pensar, as tigresas brancas, que são grandes referências da jornada Liberte-se, elas transavam, né, elas escolhiam ali os homens com os quais elas iam transar sem vínculo, porque elas tinham os dragões e tinham os outros que elas iam transar, e elas conduziam a relação apenas para ter benefícios, para poder pegar a energia deles, para poder trazer isso. Então, quando a gente até para pensar num sexo casual, que a mulher está muito plena disso e que ela vai conduzir apenas para o rejuvenescimento, e ela não vai permitir que isso traga gatilhos, ela não vai... Isso aí é muito relativo da escolha da mulher. O que não pode é você continuar repetindo os golpes, achando que você está poderosa, mas na realidade você está repetindo os seus padrões. E isso é realmente, culturalmente, uma coisa muito difícil de transpassar. Mas assim, não estou falando, não faça sexo casual, nem faça. Mas assim, se conecte com a sua sexualidade sagrada e veja como vai ser isso para você. E viva. A gente não tem nenhuma receita pronta, tá? Então a gente precisa entender que
o seu sexo, ou ele te santifica, ele te coloca numa dimensão divina, sagrada, ou ele vai fazer com que você seja aí um objeto do patriarcado. E isso tem muito mais a ver com as suas ações e com as suas escolhas, tá? Parando para pensar, a mulher, ela foi feita para ter muito mais prazer do que o homem, à medida que a gente tem 8.000 terminações nervosas na nossa parte genital, enquanto o homem só tem 4.000. Então isso quer dizer que a gente tem muito mais capacidade de ter prazer e merecimento de ter prazer, sendo que Deus fez o nosso corpo divino, né? E aí a gente volta para isso que eu estava falando, que eu entrei um pouquinho, que a masturbação, ela pode ser pecado, até mesmo na espiritualidade, né? Essa parte que vai pro Tantra, que pega aí uma parte... A parte do Tantra mesmo, a parte das tigresas, que usa a masturbação como algo de criar energia vital, né? Então o prazer, ele não está condicionado a outro, você pode ter prazer sozinho. A gente tem também uma parte espiritual aí do incubus, sucumbus, que fala que também não é adequado fazer, porque os espíritos obsessores vêm na hora do ato. Então isso tem muito, muito a ver com a sua escolha, né? E tem a parte cristã que vai falar que é pecado. Então, na realidade, é aí a forma que você vive, que você acredita. Agora, sim, se você vai se masturbar achando que isso é pecado, isso vai te trazer uma energia ruim. Se você vai se masturbar porque você precisa se aliviar, mas você acha que vai dar brecha aí pro incúmulo, eu não sei nem falar esse nome, você vai estar trazendo energia ruim. Agora, se você entra, a Carol Tomaso fala sobre sex magic, né? Se você entra nessa coisa de que a sua masturbação é uma ferramenta para cocriação, você vai atingir esse tipo de coisa. Então, é muito do que você acredita e daquilo que você vive, tá? Então, não adianta você estar arraigado que é pecado e querer cocriar com isso, não é, sabe? Então, é muito de você ir mudando, de fato, as suas atitudes diante daquilo que você vai aprendendo e das modificações que você quer, né? Eu uso muito isso. Einstein sempre fala que não adianta, é imbecil, eu acho que ele não fala imbecil, você ter as mesmas atitudes e querer resultados diferentes. Então, se você está cansada de ser objeto, você precisa tomar atitudes diferentes para sair desse lugar, tá? Não vai sair. Não vai chegar o príncipe encantado na sua porta falando: agora eu vou te dar valor porque eu entendi que você é uma mulher que merece mais do que você tem. Não é isso que vai acontecer. Você pode fazer o programa de quem for, que eu duvido que de fato isso aconteça. Então, a masturbação, ela pode se objetificar, né? E aí é aquela masturbação rápida, de alívio, como eu falei, né? Que você vai perder energia, você vai fazer para relaxar. Ai, não tô conseguindo dormir, vou tocar uma siririca, e isso vai fazer com que você perca energia e que você perca potencial criativo. Ao passo que a masturbação, como eu falei, ela pode ser uma ferramenta de iluminação. E aí, até né, que a gente fala do orgasmo vaginal e do orgasmo de clitóris, mas aqui eu vou falar, até o orgasmo de clitóris no Tantra, existem alguns rituais, vou colocar assim, que você fica ali 40, 50 minutos tocando seu clitóris sem atingir o orgasmo. E ele é uma ferramenta de iluminação, de energização, de purificação, de te conectar com o sagrado, né? Então, é a mesma coisa que você comer uma quentinha ou comer uma comida preparada por um chefe, sabe? Foi esdrúxulo isso que eu falei, mas eu acho que vocês entenderam. Você comprar uma coisa artesanal, feita à mão, sob medida para você, ou você comprar aquela coisa que é produzida numa fábrica 1000 unidades por minuto. Agora eu vou puxar para o meu lado. Você entrar na Jornada Liberte e ter um atendimento totalmente personalizado, ou você clicar lá no link e comprar aquele curso de 997 que a pessoa não vai nem saber quem você é, né? Então é mais ou menos isso. Foi esdrúxulo isso que eu falei pra cacete, mas eu acho que você entendeu. Então, a masturbação da sexualidade sagrada, ela traz plenitude, preenchimento, êxtase, rejuvenescimento, várias outras coisas, né? Ao passo que a sexualidade, quando é objetificada, ela te envelhece, ela te drena, você fica mais suscetível a várias doenças. Então, entendendo que quando a gente tem um orgasmo, e orgasmo
é mecânico, tá? É importante, é mecânico, mas quando você pensa na sexualidade sagrada, você está pensando num êxtase, é algo que está para além do orgasmo, mas só quem está conectado à sexualidade sagrada, de fato, que vai conseguir isso, né? Então a gente pensa assim, que o sexo objetificado, você pode não gozar, se você tiver sorte você goza, mas assim mesmo você não chega no êxtase de quando você está com a sexualidade sagrada, quando você está conectada, quando você está preenchida de si, quando você aprendeu a ter prazer e paz com o seu corpo e quando você está livre para viver o seu ser mulher. Já tô acabando, gente, mas eu já falei um monte de coisa aqui fora do script, né? Não sei se vocês repararam. Então, até o orgasmo comum, mas principalmente o êxtase, você pega que o êxtase é aquela coisa que vem mais do espírito, né? E o orgasmo é mais do corpo. E a gente vai produzir aí hormônios muito bons, que são hormônios que vão fazer com que seu corpo funcione melhor. Serotonina, endorfina e ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Uma mulher ocitocinada é uma mulher bem amada, mas é aí que você se fode. Por quê? Isso não tá no roteiro também. O homem, quando acaba de transar, ele tem um pico de... Qual é? Que eu sempre falo nas minhas postagens. Dopamina. É mais agressivo. A mulher tem um pico de ocitocina. O que acontece quando você não tem outros vínculos e uma conexão real com o homem? Quando vocês acabam de transar, você tá cheia de ocitocina, você tá com o hormônio do amor à flor da pele, se apaixonando, e ele tá com aquela sensação de luta e fuga, já cumpriu o que ele queria, já cumpriu o que ele esperava de você. Então, ele muitas vezes pode desenvolver até um certo asco, e não por você, mas pela situação. Por quê? Porque não tem um vínculo diferente dessa questão sexual. Então, mas tem casal que transou a primeira vez e deu bom e tá junto até hoje, tá? Não tô questionando que seja impossível, mas o que eu trago aqui é uma lógica, tá? Então, nessa coisa da ocitocina, o que acontece é que você se apaixona e o cara não tá. Então, assim, ele vai entender que você... Se acontece isso e se não foi... mas existe uma regra? Não, tem lá a moça da escola de maridos ricos que vai falar da regra dos 15, mas eu não tô dizendo nem isso, eu tô dizendo para você não ser a iludida, tá? Então não existe um número de encontros que vai te garantir isso, mas segundo até o Dr. Hélio Couto, quanto mais encontros a gente tem com a pessoa, mais a gente constrói esses vínculos a partir de aí gatilhos sensoriais. Mas a questão que eu quero colocar para vocês é que justamente existe esse pós, eu sempre falo isso, que é muito diferente para homens e para as mulheres. Por isso que é tão comum de acontecer isso, de que você sai e tudo, parece que está acontecendo alguma coisa, e depois que vocês transam esfria para ele, você está cada vez mais apaixonada, e aí que você vai ficar obcecada, querendo conquistar. E aí uma outra coisa que é muito interessante... é que, por exemplo, você quer viajar, vou falar de mim, eu quero passar uns 2 meses conhecendo a Turquia, quando a minha filha for maior, óbvio. Mas é uma meta que eu tenho, é um sonho que eu tenho. E eu coloco ações, porque a minha empresa está acontecendo, eu trabalho muito, eu estou contratando mais pessoal, eu estou otimizando isso para que no dia que seja possível, viável pela idade da minha filha, eu tenha dinheiro e eu tenha liberdade de ter outras pessoas tocando a minha empresa por um tempo, para que eu possa me distanciar e viver esse sonho. Então eu estou trazendo elementos para que eu possa realizar o meu sonho, porque isso é importante para mim. Tem vários outros que são mais fáceis, né? Então eu sou obcecada pelos meus sonhos. Agora, na maioria das vezes, você fica obcecada por homens e você fica fazendo coisas e gastando muita energia mental para poder manter esses homens na sua vida, ou só sofrendo porque eles foram embora, mas você não coloca energia na realização dos seus sonhos, sabe? E isso é muito triste.
Isso é muito triste, porque você está mais disposta a investir numa coisa para o outro do que para si mesma, mas isso porque você não está preenchida de si. Então você precisa que esse outro venha na sua vida para te completar, né? Então a gente precisa entender, né, que agora eu posso falar porque minha filha não tá mais aqui, né? Esse sistema de chave e cadeado é uma sabedoria. Então aqui você tem muita coisa e aí você ativa, sabe, aquelas coisas, aquelas chaves mágicas. Quando você faz isso aqui, você tá ativando um poder inenarrável. Não vai entrar aqui porque não tá lubrificado, né? E por que não se falou disso durante muitos anos? Porque não é interessante para o patriarcado uma mulher que tenha esse conhecimento, que use a sabedoria vaginal, né? Tudo isso que é arquivado no nosso DNA, toda essa sabedoria. Então o patriarcado ele acabou com isso. O Yoni Egg, né, é muito interessante, porque o Yoni Egg é o ovo da serpente. Deixa eu tirar ele daqui agora. Coitado da Flora. Tá suja pra cacete. Então o Yoni Egg, ele é o ovo da serpente da pedra filosofal. E quando a gente planta no nosso corpo, é a semente da Kundalini, né? E isso faz com que a gente tenha muita potência, porque a gente está equilibrando muito, né, o nosso corpo sutil com o nosso corpo físico. Então, a gente tem aí algumas deusas que são muito relacionadas a isso, né? Para a galera do Tantra, Skat, Lilith, para galera que vai mais para bruxaria, né? Tem aquele grande dilema, Lilith é deusa ou demônio. Tem Sofia, da inteligência Sofia, que a Palmira Margarida fala muito bem dela. Tem Eva aí para os cristãos. Eva comeu a maçã. O que era a maçã, né? E quando a gente fala disso também, disso tudo que eu falei, se você for retomar a obra de Jung, também vai ficar um vídeo muito grande se eu entrar nisso, porque era para ser de 10 minutos, já tem meia hora, mesmo eu seguindo o roteiro, mas até mesmo os arquétipos do Jung, eles vão falar dessa transmissão de conhecimento, sabe? Então, e o que a gente tem aí de dados físicos, pegando isso tudo que eu falei, é que quando você usa o cristal certo, da forma certa, e você está conectada com a sua sexualidade sagrada, por isso que é muito importante. Você pode se auto-iniciar? Até pode, mas quando você tem um profissional que sabe te orientar da maneira certa, porque, por exemplo, se você tem algum descontrole emocional, se você tem algum sofrimento psíquico, você possivelmente vai precisar de uma orientação muito pontual para usar os íons da hora certa, né? Então, existe a possibilidade de você fazer a auto-iniciação? Sim, mas quando você tem uma pessoa capacitada te conduzindo, vai fazer muito mais sentido, tá? Porque principalmente a gente precisa primeiro entender o emocional, porque senão ao invés de ser uma coisa boa, pode te trazer prejuízos psíquicos. Então, mas o Yoni Egg, de modo geral, apesar de várias discussões de pseudociência e tal, a gente tem dados de melhorias relatados por mulheres que usam, que é regular de ciclo, diminuição de cólica, controle da candidíase de repetição. Aí que vem, que vocês são muito maluca. Você vai falar assim, então eu vou colocar o Yoni Egg para poder curar a candidíase. Aí você pega e tá lá no auge da crise e enfia o Yoni Egg. Você vai se ferrar, você vai contaminar seu Yoni Egg e você não vai resolver seu problema. Porque não é assim. E porque muitas vezes você vai usar o Yoni Egg como ferramenta de cura sem precisar enfiar lá dentro. Principalmente se você tá com candidíase, porque depois você nunca mais vai poder usar. Então tem que pensar também a forma que vocês vão fazer, porque vocês veem umas coisas na internet aí e quer ficar replicando, ouve o galo cantar não sabe aonde, quer ficar replicando. Então tem que ter muito cuidado com isso que vocês fazem. Então também vai melhorar a saúde sexual, vai melhorar o assoalho pélvico, vai ficar mais apertadinha, sim, vai trabalhar o rejuvenescimento não só da sua parte íntima, mas também de todo o seu corpo. E vai aumentar o tônus muscular, não só da parte íntima, mas da parte do seu corpo também. Então, esses são dados que são muito observados, dados físicos que são muito observados nas mulheres que usam o Yoni Egg da forma correta, tá? E é uma grande ferramenta contra a procrastinação. Não só
pela parte que ele trata, né, que equilibra aí os hormônios e todos esses benefícios, mas também pelo fato que te traz autoconsciência, te traz desenvolvimento da sua mentalidade, te traz autorreferência, você tá fazendo, você vai desenvolver autoconfiança, né? Então, não é só porque vai ali ativar mecanismos fisiológicos, magnéticos, eletromagnéticos e vibracionais, mas tem a ver também com todo o rito que está desenvolvido. Bem, jovem mística, espero ter trazido esclarecimento para você. Deixe comentário, compartilhe esse vídeo. Meu canal está começando, então para eu continuar estimulada, tá aqui realmente. Eu, como uma grande escorpiana, gosto de aplausos, então por favor, mantenham esse lado meu bem desenvolvido, porque afinal de contas uma grande gostosa é uma grande gostosa. Vou falar para uma pessoa só, se tiver só uma pessoa, vou, se eu tiver afim, mas quando vocês trazem feedbacks, isso me deixa realmente feliz e com a sensação de que eu tô no caminho certo, e sim, vai me estimular a continuar aqui trazendo para vocês. Espero que tenha feito sentido, tá? Então deixa o comentário, segue, faz aquelas coisas, vai lá no Instagram, bate palminha, porque eu vou ficar muito feliz e honrada, tá bom? Gratidão por ficar aqui até o final e nos vemos no próximo vídeo.